O dia inteiro tem reunião, amanhã também o dia inteiro, até que nós possamos conhecer qual vai ser essa taxa básica de juros. E aí, falando sobre esse pacote de medidas econômicas, a expectativa é de que o novo marco fiscal, aquela medida que vem substituir o teto de gastos, que sofreu mudanças após a aprovação no Senado, seja votada até o dia 9 de agosto na Câmara dos Deputados. A ideia é de que o relator, deputado Cláudio Cajado, divulgue ainda nesta semana um parecer sobre as alterações propostas pelos senadores. O governo, aliás, já sinalizou que tem pressa na aprovação do novo regime, que incide diretamente no lançamento do novo PAC. Então, a gente conversa justamente com ele, o deputado federal Cláudio Cajado, ao vivo aqui no Live CNN. Deputado, obrigada pela gentileza, hein? Primeiro dia de retomada de trabalhos e o senhor já abriu a agenda aqui para a CNN. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Bom dia aí, Uribe, Yuri, todos que nos acompanham agora pela CNN. Prazer meu, de fato, desde ontem já estamos aí nessa agenda de entrevistas e reuniões com base nesse tema tão importante que é o regime fiscal. Então, conte-nos, por favor, deputado. A gente tem um texto que passa pelas duas casas e cada um vai colocando aquilo que é de interesse. Só que temos um relator e queremos ouvir da boca do senhor. Como é que fica o texto diante de tantas mudanças? Isso pode causar uma maior ou menor celeridade, né, para esse texto ir adiante. Elisa, veja, meu relatório, quando foi votado na Câmara, nós tivemos uma preocupação em poder dar amparo técnico a tudo aquilo que nós fizemos de alteração do projeto originário do governo. Ao passar para o Senado, após a aprovação pela Câmara, inclusive de uma forma expressiva de votos, o Senado tem todas as prerrogativas e competência de alterar os pontos que achasse conveniente. Porém, alguns pontos que foram alterados me parecem que carecem de tecnicidade, de amparo de justificativa técnica. Por exemplo, por que inserir fora da base de gastos a ciência e tecnologia? E por que não inserir a saúde, por exemplo? Qual o critério utilizado para excluir da base dos gastos ciência e tecnologia e não excluir a saúde, não excluir o restante das despesas da educação, como transporte escolar, como merenda escolar? Ou até, se fosse do ponto de vista meritório, eu acho que nós temos projetos importantíssimos que agregam a tecnologia que pouquíssimos países têm, que estão sendo desenvolvidos pelas Forças Armadas. A Marinha desenvolve um submarino nuclear, que nós temos aqui uma fronteira, um litoral imenso, nós temos riquezas como o pré-sal, que não tem sequer condições do país fiscalizar, porque nós não temos um submarino que tenha condições de proteger o nosso litoral e as nossas riquezas. A aeronáutica está desenvolvendo um projeto de uma tecnologia que pouquíssimos países têm acesso, que é de um caça, como a Suécia, que é o Gripen. E, no entanto, esses fundos dessas forças, por terem meritocracia, eu não excluí da base. Por quê? Tudo aquilo que tiver impacto no resultado primário tem que estar na base de gasto do governo. Ao tirar o Fundeb, ao tirar a Ciência e Tecnologia, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, as despesas continuarão a serem efetivadas. E, no entanto, isso não vem ao encontro do que nós queremos no regime fiscal, que é o controle das despesas e o controle da dívida numa trajetória de médio prazo estabilizar e a longo prazo vir a cair. Portanto, algumas dessas alterações promovidas pelo Senado, repito, legítimas, me parece que tiveram uma questão política a ser levada em consideração. E eu vou estabelecer em cada ponto que foi alterado o meu ponto de vista, o meu parecer, mas eu vou submeter ao Colégio de Líderes para que essa decisão seja coletiva, já que deixamos de lado a questão técnica e estamos envolvidos numa questão política, porque se não há justificativa técnica para determinadas alterações, a justificativa foi uma postura política. Então, eu acho legítimo também que a Câmara possa estabelecer esse viés político numa eventual decisão de manter ou não manter as alterações do Senado. Eita, discussão boa, hein? Deixa eu chamar aqui Gustavo Uribe para a conversa. Aliás, antes de passar a pergunta para o Uribe, deputado, daqui a pouco tem um almoço de Arthur Lira com líderes partidários. Isso vai ficar reservado aos líderes ou o senhor participa também? Não, o almoço sempre é dos líderes, do Colégio de Líderes. Eu ainda não fui convidado pelo presidente Arthur para poder participar e deverei fazê-lo se convidado for, até porque a temática dessa reunião de líderes possa não ser o regime fiscal, possam ser outras matérias que estabeleçam a prioridade em cima do regime fiscal. Então, eu vou aguardar
a convocação do presidente Arthur. Uribe. Relator, muito obrigado pela entrevista. O senhor disse que vai submeter, então, esse parecer ao Colégio de Líderes. Quando? O senhor já tem uma data? Porque Arthur Lira tem sinalizado que já quer votar o arcabouço fiscal no dia 9. E também há um ponto que é muito caro ao Palácio do Planalto, que é a correção inflacionária. O senhor deve se posicionar como a respeito disso? Deve manter mais ou menos o que foi estabelecido no primeiro texto do senhor ou fazer uma nova correção que abre um espaço orçamentário para o governo federal? Uribe, eu tenho muito apreço à CNN e a todos vocês, mas esse furo eu não posso dar. Cada ponto do meu parecer... Por favor, mas a gente está aqui com tanta simpatia, um café da manhã colonial para o senhor, a gente só quer uma respostinha. Olha, lá na Bahia, a gente sabe que o gato, quando quer beber o leite quente, ele vai pelas beiradas, né? E aí vai no centro da fome. Então, eu vou, pela liturgia da relatoria que eu exerço, eu vou submeter ao Colégio de Líderes, ao presidente Arthur, o meu parecer sobre cada ponto, e a partir daí, tomada a decisão, a gente vai e divulga para a imprensa, divulga para a sociedade, mas eu vou reservar essa decisão que nós haveremos de ter ao Colégio de Líderes, ao presidente Arthur, para depois nós podermos publicitar. Mas ainda nessa semana? Bom, aí depende do time do presidente Arthur, não é? Se ele for convocar a minha presença hoje ou amanhã, ou enfim, no momento que for, já estou pronto. Meu parecer sobre cada uma das alterações já está pronto. Assim que ele for, que eu for convocado, eu estarei apresentando esse relatório tanto a ele quanto ao Colégio de Líderes. Muito bem, Yuri Pita também está com a gente aqui nessa conversa. Por favor, Yuri. Obrigado, Elisa. Bom dia, deputado. Vou mudar a pergunta, mas nessa mesma temática da questão da inflação. O governo argumenta que isso pode tirar do orçamento do ano que vem pouco mais de 30 bilhões de reais. Já há uma sinalização do Ministério do Planejamento e Orçamento que o piso de despesas pode subir 128 bilhões de reais, mas o espaço está curto, porque tem o mínimo constitucional para a saúde, tem uma série de despesas em relação à valorização do salário mínimo, que o presidente Lula disse à ministra Simone Tebet que é prioridade, etc. Para ouvir do senhor, este argumento de que pode se perder um espaço de mais de 30 bilhões e que isso vai levar a uma maior redução, contração das despesas por ministérios, este argumento faz sentido o que está sendo colocado ou não? Do jeito que o texto foi aprovado na Câmara, permite que o governo consiga colocar todas as suas despesas de forma adequada, deputado? Bom, veja, eu não conversei com a ministra Simone Tebet, nem com nenhum assessor ou funcionário do Ministério do Planejamento. Vi pela imprensa que seria procurado para tratar dessa questão específica que o Uribe falou em relação à emenda do senador Randolph, que condiciona as despesas em cima da diferença do IPCA, mas até esse momento não houve contato de ninguém comigo. Pode ser que ainda ocorra. Nós iremos atender, conversar, dialogar, não há problema algum. Essa matéria, em cima do que o Uribe falou, do reajuste do IPCA, que tem um valor entre 30 e 40 bi de fato, condicionar essa despesa à matéria da LDO. Foi aprovado no Senado essa questão, mas tecnicamente seria matéria afeta a lei de diretriz orçamentária. Constar no regime fiscal é inadequado? Não é inadequado, mas é uma questão que nós vamos nos debruçar e tomar uma decisão aqui pela Câmara. Com relação a ter um furo no orçamento, nós temos um compromisso, que é, pelo regime fiscal que eu estou relatando agora em última instância na Câmara, nós temos que atingir um resultado primário de zerar o déficit no ano que vem. E para isso o governo, se tiver de cortar despesa, ajuda, mas o importante, fundamental, é você aumentar a receita, conseguir arrecadar em torno de 150 a 160 bilhões para poder atingir esse resultado primário de zerar o déficit. Então, além de cortar despesa, você tem que ter um esforço arrecadatório enorme, que eu acredito, como disse a própria Elisa, esse segundo semestre agora, após o recesso, a pauta econômica, a agenda econômica, assim como fora no primeiro semestre, será a tônica, será o tom da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Eu aposto muito também numa discussão ampla em cima da lei de diretriz orçamentária, cujo relator é o deputado Danilo Fortes, e da lei orçamentária, cujo prazo será enviado pelo governo para o Congresso no final de agosto, e o relator é o deputado Motinha, lá do PL de São Paulo. Então, essas duas matérias, para mim, serão fundamentais também, ao lado
de quando retornar a reforma tributária para a Câmara, porque é o primeiro ano do governo Lula cujo orçamento ele está realizando para a execução do ano que vem. Nós temos que atingir o resultado primário de zerar o déficit no ano que vem. E uma questão que é importante se ressaltar, a emenda de relator ela foi extinta pelo Supremo Tribunal. Então, nós vamos ter que ver qual destinação será feita desses recursos orçamentários que antes eram indicados por deputados e senadores com o relator e agora poderá ser pelo ministro de Estado. E aí nós temos uma discussão de quem tem mais legitimidade para fazê-lo. Então, para mim, esse segundo semestre, essa temática será de extrema importância e terá impacto, né, no orçamento. Portanto, nós esperamos que, votado o regime fiscal, iniciamos as discussões dessas outras matérias que será fundamental para a execução orçamentária do ano que vem. Pois é, aspecto bem relevante que, inclusive, Arthur Lira, ontem, em entrevista ao Roda Viva, dissera, né? Essa discussão sobre a distribuição de verba para ministérios, para pessoas que não foram eleitas pelo povo e a distribuição de verba para quem foi eleito pelo povo, né? De como haveria de ser essa distribuição. Basília Rodrigues também chega aqui para a conversa para fazer uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Obrigada, Elisa. Obrigada, deputado Cajado, por mais essa entrevista, esclarecendo alguns pontos do arcabouço fiscal. Eu queria saber do senhor qual poder a aprovação desta medida tem sobre a taxa básica de juros. Qual poder a aprovação desta medida tem para reduzir a taxa Selic? A gente está em meio à expectativa de redução em 0,25, meio ponto percentual, da taxa hoje em 13,75%. Mais para frente, novos movimentos do Congresso poderão impactar em novas mudanças da taxa. O senhor acha, o seu palpite, em quanto mais dá para reduzir? Basília, bom dia, é um prazer falar com você. Estamos sentindo falta de você aqui no Salão Verde, você está muito aí no estúdio. Tô indo. Quero lhe dizer o seguinte, muito bem colocado, eu tenho absoluta convicção de que o marco fiscal ele tem impacto direto nos juros, como teve impacto direto na questão do movimento da Bolsa, mais de 120 mil pontos, na baixa da inflação, e até na queda dos alimentos. Por quê? Porque uma coisa depende da outra, é um efeito dominó. Quando você vê o controle das contas públicas, o governo gastando com responsabilidade fiscal, com impacto no social, que é o que o nosso relatório prevê, dada aquela questão cíclica e anticíclica de você reajustar despesas acima da inflação e manter um investimento mínimo de recursos para as áreas estratégicas que o governo defina, ora, isso faz com que o ambiente seja previsível e o ambiente seja favorável para que o país tenha credibilidade e confiança. Não é à toa que a agência Fitch já colocou um grau de estabilidade para o Brasil em termos de investimentos. Você atrai investimentos internos e externos, gera emprego, você vê os empregos melhorarem, inclusive com carteira assinada. Tudo isso em função de quê? De que o cenário de que o governo tem controle sobre as suas despesas, o governo não vai ser um gastador aloprado, e vai ter irresponsabilidade na condução das finanças públicas, faz com que a iniciativa privada tenha confiança no país. E isso gera um ambiente de negócio, um ambiente de desenvolvimento econômico que tem impacto direto nos números do mercado, inflação, juros, dólar. E esse ambiente, eu não tenho dúvida alguma, iniciou com o marco fiscal, teve uma repercussão, uma consequência exitosa com a reforma tributária, e eu não tenho dúvida que o presidente Arthur Lira dará sequência a essa agenda positiva, importante para o país do ponto de vista econômico, com as demais matérias que venham a ser deliberadas pela Câmara e posteriormente pelo Senado. E deixando claro, a posição política, nós temos uma posição independente, há conversas, que eventualmente o governo possa contar com um ou outro deputado do partido progressista, do republicano, etc., mas o partido em si não dará apoio ao governo. E se isso acontecer, não impede, nem se for ou se não for, que essa pauta econômica tenha prosseguimento nesse segundo semestre que se inicia hoje. Por quê? Porque os resultados que estão sendo advindos, que estão sendo oriundos do que nós votamos no primeiro semestre, está trazendo benefício ao país e principalmente à população brasileira, que é o objetivo maior de todos nós políticos mandados. E finalizando, o que disse aí, Elisa, e também o Yuri,
a legitimidade do parlamentar. Eu não vi a entrevista do presidente Arthur Lira ontem, eu tive uma série de agendas com o mercado e de entrevistas, mas eu estou exatamente pensando em consonância com o que ele pensa. A legitimidade de quem detém mandato, essa discussão tem que ser feita. É maior ou não de um burocrata que eventualmente esteja à frente do Ministério? Porque a distribuição vai ser feita por alguém. Então, eu penso que a sociedade brasileira tem que ter maturidade, o Congresso Nacional, a responsabilidade de discutir amplamente essa matéria. Obrigada. Muito bom poder ouvi-lo, hein, deputado? Obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda. Deputado federal Cláudio Cajado, que, além de todo o trabalho dentro do Congresso, também é relator do novo regime fiscal na Câmara. Muito obrigada, hein? Obrigado a você, Elisa. Obrigado a você, Uribe, a Basília e Yuri, e a todos que nos acompanharam aqui pela CNN. Bom dia a todos, boa semana.